Muitas vezes nós não entendemos por que tempestades se levantam em nossa vida, não entendemos por que tormentas se levantam em nossa vida. Deixa eu perguntar para você nessa noite: Jesus está no seu barco? Jesus está no barco da sua vida? Jesus está no barco da sua casa? Ele está junto com você? Há uma certeza de que Jesus está conosco sempre? Irmão, pode ser que nós andamos com Deus todos os dias e ainda vai faltar fé no nosso espírito. Pode ser que nós caminhamos com Jesus todos os dias confessando o seu nome, mas ainda vai faltar fé na nossa alma. Os discípulos entraram no barco com Jesus e foram para outra margem, mas no meio daquele mar, durante a trajetória, se levantou um grande vento, um grande temporal. Por detrás daquela tempestade havia uma força maligna, havia uma ação demoníaca para impedir o propósito de Deus do outro lado. E nós temos que fazer essa leitura muitas vezes. Deus quer nos usar, tempestades se levantam, e muitas vezes eu e você recuamos, paramos diante das lutas, paramos diante da tempestade, e Deus quer nos usar, mas muitas vezes nós recuamos com medo, com falta de fé, olhando para as circunstâncias e deixando de olhar para Deus. A importância da nossa fé em meio à crise, a importância da fé que eu tenho em Cristo, que você tem em Jesus, em meio às nossas crises, em meio às nossas dificuldades. Irmão, Jesus está no barco, a tempestade se levanta, as ondas se levantam, o vento assopra e a água começa a encher o barco. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, não te importa que estamos perecendo? Estamos diante de uma tempestade terrível e o Senhor está dormindo na polpa do barco? O Senhor está fazendo pouco caso daquilo que estamos vivendo? O Senhor não está vendo a nossa dificuldade? O Senhor não está vendo o levante contra as nossas vidas? O texto diz que Jesus estava com a multidão, e todos os dias Jesus estava com a multidão. O que acontecia com Jesus e a multidão? O pão era multiplicado, o peixe era multiplicado, mortos reviviam, leprosos eram curados, homens e mulheres eram libertos. Jesus gastava a sua vida com a multidão, curando pessoas, abençoando pessoas, sarando pessoas, libertando pessoas. As suas forças se esgotaram. Jesus era Deus, sim, mas ele era um Deus homem, também era homem, a sua natureza humana. E Jesus se cansa, ele deita naquela polpa do barco, possivelmente no banco, no assento do piloto, e ali Jesus reclina sua cabeça. Tão cansado de estar com a multidão durante o dia, ele pega no sono, ele dorme, irmão. E a tempestade vem e assola o barco. Jesus não acorda com a tempestade, Jesus não acorda com os ventos. Preste atenção, ele não acorda com a chuva, com a água que entra no barco. Jesus não acorda, estava dormindo. Mas um dado momento, os discípulos, de tanto se cansarem e lutarem com a força dos seus braços, em não exercer a sua fé em Cristo, eles vão a Jesus e olham para Jesus dormindo, ficam admirados com aquela situação. E eles dizem para ele: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos? Quantas vezes, irmão, diante das circunstâncias das nossas vidas, nós dizemos a mesma coisa para Deus. Quando a coisa fica feia, quando fica estreito, quando fica difícil, nós dizemos: Senhor, o Senhor não está olhando para mim? O Senhor não está vendo a situação que eu estou passando? O Senhor não está vendo a crise que eu estou passando? O Senhor não está vendo que a água está enchendo o meu barco aqui? A qualquer momento eu vou afundar. E Jesus se levanta, não pelo vento, não pela água, não pelas ondas, não pelos trovões e raios. Jesus se levanta porque os discípulos o chamaram. E o texto diz que Jesus se levantou e lhe repreendeu o vento. Preste atenção que essa palavra repreender aqui não está por acaso, irmão. Marcos não escreve essa palavra repreender o vento por acaso, porque nós repreendemos aquilo que é ruim, nós repreendemos aquilo que é mal. E Jesus se levantou e repreendeu o vento, porque esse vento, por trás dele havia uma ação do mal, uma ação demoníaca que se levantara contra os discípulos e contra Jesus. Agora o que acontece, querido? Diante do pânico, diante da pressão, os discípulos que caminhavam com Jesus
parece que não conheciam Jesus. Diante do pânico e da grande pressão, se vê que eles não aprenderam com Jesus. Se vê que eles não tinham fé suficiente para lutar contra essa tempestade que não era só física, natural, mas havia uma ação do mal por detrás. E com isso eu penso, irmão, com isso eu olho para mim e olho para os meus irmãos e digo assim: quantas vezes tempestades se levantam contra as nossas vidas, e nós, ao invés de agirmos à fé, e nós, ao invés de agirmos na convicção daquilo que Deus já nos deu, muitas vezes nós importunamos o Senhor. Nós vamos falar com Deus e muitas vezes nós dizemos: será que o Senhor não está vendo a minha situação? Irmão, a tempestade pode ser uma enfermidade, a tempestade pode ser uma prova, pode ser uma luta, uma dor, uma situação difícil, uma crise. E nós estamos caminhando com Deus dia após dia, ouvindo a palavra de Deus. Somos discípulos de Cristo. Agora olha para os discípulos, andavam com Jesus e viam Jesus fazendo coisas extraordinárias. Mas quando vem contra eles, quando vem contra as suas vidas, eles não têm fé para combater aquilo. Eles vão reclamar com Jesus: o Senhor não se importa, Deus, o Senhor não está olhando para a minha vida, o Senhor não se preocupa com a minha vida. Irmão, quantos estão assim? Diante do pânico, da pressão, parece que não aprendeu nada com Jesus. Parece que está na igreja, mas parece que não aprende nada, não cresce espiritualmente, não se alimenta na fé, não se estrutura na fé, e muitas vezes fica igual o filho mimado, reclamando. Os discípulos que estavam com Jesus estavam fazendo isso, diante da crise, reclamando para ele. Jesus disse: por que sois tímidos? Por que sois tão tímidos? O verso 40: ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Você ainda não tem fé? Você não viu o que eu já fiz lá com a multidão lá atrás? Você não vê? Será que você não percebe tantas coisas que estão acontecendo? Você não tem fé ainda? Irmão, você acha que o barco que Jesus está vai afundar? Você acha que o barco que Jesus está vai afundar? Se Jesus está no barco da sua vida, você acha que a sua vida vai afundar? Se Jesus vive na sua casa, se Jesus está no controle de todas as coisas, você acha que a sua vida vai afundar? Aleluias! Por incrível que pareça, os discípulos que andavam com Jesus pensavam que ia afundar. Será que o barco que carrega o Rei da Glória, será que o barco, a nau que carrega o Rei da vida, que carrega o Criador, será que esse barco vai afundar, irmão? Será que o pânico, a pressão é maior do que a nossa fé? Será que muitas vezes a dúvida no nosso coração é maior do que a nossa fé? E saber que Jesus está conosco o tempo todo, mas diante da crise parece que não está. Porque nesse momento muitas vezes nós duvidamos, olhamos para a tempestade, olhamos para a água que está enchendo o barco, mas deixamos de confiar na palavra de Deus. Aleluias! Sabe, querido, tudo começa com a tempestade. Tudo começa com a tempestade, quando Deus quer fazer alguma coisa. Parece que quando Deus quer fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida, e através da minha e da sua vida, sempre vai se levantar um vento, sempre vai se levantar uma tempestade, e por detrás sempre vai estar o mal, e vai estar o mal ali por detrás, para tentar nos desmotivar, sugar a nossa fé, nos desanimar, fazer-nos retrair e voltar atrás. Se Jesus entrou no barco e disse: passemos para o outro lado, há uma certeza de que passaremos para o outro lado, não ficaremos à mercê das circunstâncias. Se Jesus está no barco da nossa vida, nós vamos passar para o outro lado. Aleluias! Mas por incrível que pareça, em algum momento duvidamos, como os discípulos duvidaram. Será que Jesus está aí mesmo? Ah, ele está dormindo? Será que ele não está se importando com o que está acontecendo? Porque a pressão era tão grande, porque o pânico era tão grande, que parece que por conta disso eles não tinham aprendido nada com Jesus. Parece que o tempo andando com Jesus e vendo os milagres acontecer não serviu para nada. Parece que o tempo que Jesus os ensinou e os deu fortalecimento espiritual, naquele momento não serviu para nada. Irmão, quando a crise é na vida do outro, é muito fácil a gente julgar ou a gente exercer fé. Mas quando a crise vem nas nossas vidas,
quando o problema vem nas nossas vidas, aí somos desafiados. Aí ou nós exercemos fé, ou muitas vezes nós recuamos e paramos, como os discípulos fizeram. Foram reclamar para Jesus, mas Jesus já deu uma autoridade. Jesus já deu uma fé extraordinária para mim e para você vencermos as circunstâncias. Amém? E muitas vezes nós não a usamos. Muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que o Senhor nos deu. Agora Jesus se levanta, irmão, e a primeira coisa que ele faz, diz a Bíblia, a primeira coisa que ele faz, ele diz: cala-te. Ele disse ao vento, ele repreendeu o vento. E nessa noite eu creio que o Senhor está se levantando no barco da nossa vida, está repreendendo todos os ventos que vêm do mal, está repreendendo todas as crises que vêm contra eu e você, que vêm contra a nossa casa, que vêm contra a igreja, que vêm contra essa nação. O Senhor está levantando diante muitas vezes da nossa timidez, está se levantando e repreendendo os ventos que vêm contra as nossas vidas. Jesus, levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento na mesma hora se aquietou e houve grande bonança. O cenário de crise, o cenário de pânico, de pressão e de horror se tornou um cenário de tranquilidade, se tornou em um cenário de bonança, grande bonança, porque Jesus está no barco nessa noite. Amém, aleluias. Mas Jesus, após repreender o vento, a tempestade, a fúria, ele se volta aos seus discípulos e ele diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Duas perguntas. Vamos pegar o original do grego aqui. Foi colocado tímido, mas por que sois tão covardes? Por que sois tão medrosos? Porque essa é a palavra no original. Por que você tem tanto medo? Por que você é tão tímido? Você ainda não tem fé? Ou seja, Jesus está dizendo que na ausência da fé, quem opera é o medo. Na ausência da nossa fé, quem opera é a timidez. Na ausência da nossa fé, quem opera é a covardia. Na ausência da nossa fé, quem opera são essas coisas que nos fazem voltar atrás. Jesus pergunta para ele: vocês ainda são tão tímidos? Será que tudo que vocês estão presenciando na caminhada comigo, no caminhar comigo, naquilo que vocês estão aprendendo, vocês não conseguiram pôr em prática ainda? Irmão, por que nós ouvimos a palavra de Deus? Para crescer espiritualmente, sim. Para exercer a nossa fé, para nos movermos no mundo espiritual, para decretar sentenças muitas vezes, para repreender o mal que se levanta contra a nossa casa, contra a nossa vida e o barco da nossa vida. Porque eu tenho uma convicção de que Jesus está comigo na minha casa, e você tem uma convicção de que Ele está com você na sua casa, mas por que nós não exercemos essa fé? Jesus requereu dos seus discípulos fé. Jesus requereu dos seus discípulos coragem, determinação, fé naquilo que ele estava fazendo. Agora o versículo 41 diz: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este? Irmão, nós estamos andando com Jesus, não conhecemos Ele ainda. Estamos admirados do que Jesus fez, mas Ele ressuscitou um morto já. Ele já limpou um leproso. Ele já fez milagres extraordinários. Agora Jesus dá ordem para a natureza, irmão. Dá ordem para o vento, dá ordem para o mar. Manda o mar se calar e o vento é repreendido. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Deixa eu falar para você nessa noite: este é o Criador, este é o dominador, este é o Senhor que fez todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Aleluias. Muitas vezes perguntamos: quem é este? Como se nós não o conhecemos, como se nós não vivemos com Ele, como se nós não presenciamos os seus feitos. Irmão, aqui quem já foi curado de alguma coisa? Deus já tocou na sua vida e curou você. Eu estou levantando a mão porque Deus já me curou mais de uma vez. Aí
Mas Deus fez um milagre na sua vida de alguma forma, eu sei que Ele fez. Seja te curando, abrindo uma porta, movendo uma circunstância, livrando você, fazendo coisas inimagináveis. E muitas vezes eu e você agimos como os discípulos, com timidez, com pouca fé, ou com nenhuma fé. E muitas vezes vemos Jesus mover as circunstâncias e dizemos assim: quem é este que até diante do impossível opera um milagre? Como se Deus estivesse muito distante de nós. Era essa a perspectiva dos discípulos. Eu já vi Jesus limpar o leproso, sim. Eu já vi ele levantar o coxo, mas ele mandar o vento parar, eu nunca vi. Ele mandar as ondas se calarem, eu nunca vi. Ele dá ordem para a natureza, eu nunca vi. Sim, Ele faz isso porque Ele é Deus. Ele é Deus, está no controle de tudo. Ele manda em tudo, Ele manda em todos. Aleluias. Por isso, irmão, que as circunstâncias para mim e para você podem parecer difíceis. As circunstâncias para mim e para você podem parecer impossíveis, mas para Ele nada é impossível. Todas as coisas estão debaixo do controle das mãos do Senhor. Jesus disse: passemos para outra margem. Se Jesus falou, irmão, acabou, está falado. Se vamos passar para outra margem, vamos passar. Mas preste atenção, para mim e para você que estamos com Ele, para mim e para você que Jesus está no nosso barco, sempre pode se levantar problemas. Sempre o mal pode se levantar para tentar impedir a obra que Deus tem através de mim e de você. Sempre o mal pode se levantar para tentar impedir a obra que Deus tem por mim e por você. Porque nós pensamos que Deus só tem uma obra em nossa vida. Esquecemos que Deus tem uma obra por nossa vida, através das nossas vidas. E às vezes, em muitos momentos, somos egoístas. Dizemos assim: Deus, e a obra que o Senhor tem na minha vida? E a obra que o Senhor tem na minha casa? Esquecemos de dizer: Deus, e a obra que o Senhor tem por minha vida? E a obra que o Senhor vai fazer através da minha vida? Jesus estava levando os discípulos para o outro lado do rio, porque lá do outro lado havia uma obra a ser feita. Abra sua Bíblia em Marcos 5, se você fechou. O versículo 1 diz assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Ou seja, eles chegaram do outro lado. E saindo ele do barco, Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte em uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus chega do outro lado do rio. Quando ele pisa o seu pé na praia, na terra, o homem possesso de espíritos imundos vem ao encontro de Jesus, e ele sai de dentro dos sepulcros e vem ao encontro de Cristo. Quando o homem chega diante de Jesus, os demônios se prostram diante de Jesus. Os demônios adoram Jesus, por incrível que pareça, irmão. De onde que esse homem saiu? Do sepulcro. Lucas, ele vai dizer, nós lemos Marcos, mas Lucas vai dizer:
Lucas 8:27 diz assim: quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Esse homem andava nu, não tinha casa, e a sua casa era os sepulcros, a sua casa era o cemitério. Quando ele vê Jesus, os demônios na vida daquele homem vê Jesus, eles correm para Jesus, e eles se prostram diante de Jesus, e eles começam a adorar Jesus. Porque o diabo, irmão, diante da presença de Deus, ele se rende. O diabo, diante da presença de Deus, ele se humilha. Mas existem homens que não se humilham. O demônio o adorou naquele lugar e disse: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Viesse nos atormentar antes do tempo, viesse nos mandar para o abismo antes do tempo. O que tenho eu contigo? E aí Jesus pergunta para eles: qual é o teu nome? E eles disseram, e ele disse: multidão, porque somos muitos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nos tempos bíblicos, o nome é muito significativo. Talvez o demônio não disse o nome dele, o chefe dos demônios que estava naquele homem, porque ele tinha medo de que Jesus o pudesse fazer, ele declarando quem ele era. A Bíblia diz que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, diante de qual todo joelho dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os judeus não falavam o nome de Deus no Antigo Testamento, tamanha reverência diante do nome do Senhor, porque o nome, ele reflete o caráter da pessoa, quem a pessoa é. O nome de Deus é santo. Assim, tanto naquele contexto, o nome falava muito de quem a pessoa era, revelava o caráter da pessoa, a pessoa em si. O demônio não quis dizer o seu nome para Jesus. Ele disse: nosso nome é multidão, porque nós somos muitos. Multidão. E aí Jesus, insistentemente, diz a Bíblia que Jesus insistia para que eles saíssem daquele homem. Houve uma guerra espiritual ali, irmão, naquela praia, naquele lugar. Quando Jesus chega, os discípulos estão olhando o que está acontecendo. Acabaram de passar por uma tormenta, chegaram na praia, existe um homem possesso com uma legião de demônios feroz. Pasme, esses demônios deixavam aquele homem morando nos sepulcros, no cemitério. Aquele homem se alimentava de coisas mortas. As cadeias que eram colocadas nele, quando alguém conseguia colocar, os demônios que estavam nele quebravam, esmigalhavam as cadeias, as correntes. Ele se cortava, ele vivia urrando por aqueles lugares, atormentado pelos espíritos malignos. Mas quando Jesus chega, irmão, as coisas vão mudar. Quando Jesus aparece, as coisas vão acontecer. Aleluias. Irmão, entenda que sempre quando há uma tempestade em sua vida, algo de Deus está sendo projetado. Quando há uma tempestade em sua vida, existe algo de Deus acontecendo. Faça a leitura espiritual. Deus está conduzindo você para outra margem. Tem gente precisando de você, tem gente precisando da sua fé, tem gente precisando do seu apoio. E às vezes nós ficamos preocupados só com o vento no nosso barco, ficamos preocupados com o que está acontecendo com a nossa vida, e esquecemos de olhar, irmão, esquecemos daquilo que Jesus disse, que nós vamos passar para o outro lado, e que lá do outro lado vai acontecer algo. Jesus está purificando, abençoando, salvando, libertando esse homem. Os discípulos estão olhando. Olha o que diz o versículo 15. Quando os demônios saem, quando Jesus de fato expulsa os demônios pedem a Jesus: Senhor, manda que entremos naqueles porcos, porque eles não queriam sair dali, eles queriam ficar naquela província de alguma forma. Mas aí Jesus então permite que eles vão para os porcos. E quando os demônios entram nos porcos, irmãos, os porcos ficam loucos, e eles correm, e havia um penhasco, eles correm e eles se precipitam no mar. E aí os donos dos porcos, pasme, tiveram um prejuízo enorme, irmão. Eles não gostaram. Mas quem vale mais, uma alma preciosa ou porcos? E aí Jesus sempre vai se preocupar sim com a alma, não com as coisas.
Ele se preocupa mais com a alma, com a vida, do que com bens materiais. Sempre ele vai julgar que a alma é maior. Sim, porque somos imagem e criação dele. O versículo 15 diz assim: foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quando eles chegaram, viram aquele homem assentado, com a sua face serena, conversando com Jesus e com os discípulos, e todos temeram, porque disseram: aconteceu alguma coisa, esse homem era louco, esse homem estava endemoniado, ninguém chegava perto dele, porque ele podia matar, podia tacar uma pedra, podia fazer alguma coisa ruim, mas estava sentado diante de Jesus em perfeito juízo. O seu estado emocional tinha sido curado, o seu estado espiritual tinha sido curado, a sua alma estava centralizada, estava em perfeito juízo diante da presença de Deus. Jesus o libertou, o curou, para que aquele homem pudesse voltar no seu relacionamento com Deus. A sua personalidade que estava violada, a sua espiritualidade que estava escravizada pelo maligno, agora ele estava liberto pela presença de Jesus. Aleluias, liberto do poder demoníaco. Por isso nesse momento estava em perfeito juízo. Perfeito juízo. Irmão, quantos carecem de estar nessa posição e não estão? Quantos precisam do perfeito juízo, mas continuam com o seu coração, a sua mente, a sua personalidade embaraçada pelas trevas? E foi isso que Jesus fez, irmão. Passou para o outro lado para libertar esse homem. Aleluia. Os discípulos não estavam entendendo nada. Uma tempestade se levantou. Afinal de contas, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso ver, o barco vai afundar. Deus não está nem aí. Oh, Deus está fazendo uma obra aí, ó. Tem algo para ser feito lá na frente, mas eu estou muito preocupado com o que está acontecendo agora. Tem algo para acontecer um pouquinho lá do outro lado, mas eu estou preocupado com o que está acontecendo agora, sendo que Jesus está no meu barco, sendo que Jesus está sempre comigo. Pode vir a tempestade que vier, a crise que vier, mas se Jesus está comigo, o barco não vai afundar. Você acha que o barco vai afundar com o Rei da Glória? Não vai afundar. Aleluias. Jesus curou aquele homem, libertou aquele homem da sua mazela. A sua personalidade foi estabelecida, o seu relacionamento com Deus. Aquele homem disse: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir contigo. E Jesus disse: não, volta para os teus, volta para a tua casa. E aquele homem, irmão, começou a anunciar o Evangelho, começou a anunciar a Cristo ali. Agora percebe que Jesus, após curar esse homem, dialogar com ele, manda ele de volta para a casa dele, manda ele de volta para a família dele. Aquele que estava nu, aquele que estava morando no cemitério, aquele que estava louco, agora está em perfeito juízo, porque teve um encontro com Deus. Quando que muitas pessoas que estão assim, irmão, estarão em perfeito juízo? Quando tiverem um encontro com Deus através da minha e da sua vida. Quando acordarmos espiritualmente, entendermos que a tempestade que muitas vezes tenta contra a nossa vida é para impedir a obra que Deus tem. Às vezes nós ficamos preocupados, não, está acontecendo isso comigo. Sim, é para tentar impedir o que Deus tem através de você. Aí ficamos embaraçados com aquilo, dizendo: olha, Deus não está olhando para mim, não, Deus está no controle de tudo isso. Isso não pode parar a minha e a sua vida, porque Jesus está no barco. Eu perguntei para você nessa noite: Jesus está no barco da sua vida? Aleluias. Por que nós temos essa tendência de dizer, irmão, que as coisas que estão acontecendo, a crise que está acontecendo é maior que Ele? Por que nós temos a tendência de dizer que as dificuldades que nós enfrentamos é maior do que Deus que está na nossa vida? Muitas vezes o mar se revolta, as ondas vêm e nos dão pavor, mas o Mestre, o Todo-Poderoso, está no nosso barco. Aleluias, para nos guardar. Preste atenção na sequência. A Bíblia diz que Jesus curou aquele homem. Versículo 21 do mesmo capítulo de Marcos, versículo 21, diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Espera aí, irmão, Jesus está com a multidão vai estar sempre. Aí Jesus pega os discípulos, entra no barco, atravessa o mar para o outro lado, a tempestade acontece.
Quando chega do outro lado, o homem está endemoniado, vem de encontro com Jesus. Jesus liberta ele, transforma a vida dele, a vida de muitos naquele lugar. Após essa grande obra, Jesus toma o barco de novo, irmão. Volta. Nós vemos no versículo 21, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Agora quem está se prostrando, quem está rogando, quem está pedindo, é um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga. Agora era sim um compatriota de Jesus, um patrício, um judeu, um homem importante em Israel, um líder, alguém que tinha uma reputação religiosa, alguém que tinha um nome estabelecido. Mas ele deixa, irmão, os dogmas, ele deixa a religião de lado por um tempo, ele deixa o status quo, sabe esse status que os homens tanto gostam hoje? Deixa o status de lado e ele se humilha a Jesus, ele se rende a Jesus, porque a sua filha está quase morrendo, e ele entende que agora, para resolver o problema da sua vida, só Jesus, mais ninguém. Então Jairo se prostra aos pés de Jesus e roga-lhe muito, diz o texto, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Irmão, o que vai acontecer aqui? Versículo 24: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Como sempre, a multidão estava no domínio. Jairo consegue chegar até Jesus quando ele chega na praia, mas a multidão aperta Jesus. Jairo convida Jesus para ir na sua casa, e está tudo certo para ir na casa dele. Está tudo certo para Jesus ir lá na casa dele e colocar as mãos sobre a sua filha e curá-la. Mas tem um fator multidão, irmão. Tem um fator multidão. Tem um fator grande multidão apertando Jesus. Vamos seguir o texto. Versículo 24: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, olha só, ouvindo falar de Jesus, ela não tinha visto Jesus, ela não tinha visto Jesus curar, ela não tinha visto Jesus fazer nenhum milagre. Ela ouviu falar de Jesus, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para haver que isso fizera. Preste atenção no versículo 32. E ele olhava em redor para haver que isso fizera. Então uma mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluias. Jairo falou com Jesus: estava tudo certo, vamos na minha casa, Jesus, põe a mão na minha filha, ora por ela, ela vai ser curada. Tá bom, Jairo, vamos lá, tá tudo bem, estão indo, a multidão está apertando, mas Jesus está indo. No meio da multidão, meu irmão, aparece uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos, uma hemorragia interna. O seu sangue estava ali contínuo, nem os médicos daquela época conseguiram resolver. Antes a mulher ia de mal a pior, sempre piorava em vez de melhorar. Tinha gastado todos os seus haveres, os seus recursos com os médicos da época que eram limitados também. Mas ela ouve sobre Jesus. Sabe o que ela faz, irmão? Ela sai da casa dela, e ela não podia, porque cerimonialmente
ela era uma mulher impura. Está na lei de Levíticos que ela não poderia andar no meio da multidão por causa da sua enfermidade. Mas aquela mulher sai da sua casa, ela entra no meio da multidão. E o que faz aquela mulher entrar no meio da multidão é uma palavrinha chamada fé. Porque ela dizia no seu coração, na sua alma: se tão somente eu tocá-lo, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu conseguir tocar nas suas vestes, eu serei curada desta enfermidade, deste mal. A mulher enfrenta a multidão, o irmão, vai se arrastando, e ela consegue chegar em Jesus. Ela toca em Jesus, e a Bíblia diz que na mesma hora, no mesmo momento, virtude sai de Jesus e toma aquela mulher. Ela não conversou com Jesus, ela não pediu para Jesus, ela não orou para Jesus, ela não teve um diálogo com Ele, não falou da sua dor para Ele. Ela simplesmente tocou por trás das vestes de Jesus e o milagre aconteceu na sua vida. Ela ouviu falar de Jesus. Irmão, que fé extraordinária é essa? Que fé extraordinária é essa? Porque os 3 textos que eu estou lendo aqui nessa noite falam de fé. Diante da tempestade da nossa vida, nós precisamos exercer fé, senão seremos tímidos e covardes diante de Deus. Diante muitas vezes de situações de escravidão de pessoas ao nosso redor, se não exercermos fé para a libertação de muitos, seremos também covardes diante de Deus. Agora temos uma mulher debilitada, Jesus voltando daquele momento com o homem endemoniado, voltando, Jairo encontra com ele. Vamos para casa, Jesus. Mas a mulher interpela, irmão. A mulher interpela e recebe a bênção na frente. A mulher recebe o milagre. Versículo 31, e disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porque Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, você está de brincadeira? A multidão está te espremendo, está todo mundo te apertando, está todo mundo te tocando. Isso aqui está igual uma lata de sardinha. Você está perguntando quem me tocou? Quem foi que me tocou? Obviamente eu estou perguntando quem me tocou, porque o toque foi diferente. O toque foi diferente. Saiu poder de mim, saiu virtude de mim, saiu algo poderoso e tocou sobre a vida daquele que me tocou. Irmão, tem muita gente diz que toca em Jesus, que diz que toca em Jesus, mas não sai nada de Jesus. Tinha uma multidão tocando em Jesus, mas não saíra nada dele. Tem muita gente se esbarrando, buscando Jesus, enchendo as igrejas, orando, buscando, tocando em Jesus de alguma forma, mas não sai nada de Jesus. Aquela mulher, irmão, ela tocou de maneira diferente. Jesus questionou. Você pensa que Jesus não sabe quem tocou ele? Ele sabe. Olha aí o texto, versículo 32. E ele olhava em redor, Jesus, e ele olhava em redor para ver que isso fizera. Esse haver que isso fizera, esse a é um artigo definido feminino. Poderia dizer assim: para ver o que isso fizera. Mas está aí, para ver a que isso fizera. Ou seja, foi uma mulher. Jesus sabia que era uma mulher. O artigo definido aqui, deixa claro que Jesus sabia que foi um toque feminino, não foi um toque masculino. Jesus procurava para ver. A mulher estava logo ali, irmão, pertinho. Olha só o versículo 33. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, claro que sabia, porque ela foi curada, ninguém precisou dizer, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Por que a mulher não se manifestou, irmão? Foi curada na mesma hora e não falou nada? Porque ela sabia que diante da lei de Israel ela poderia ser condenada. Ela era uma mulher impura e não poderia andar no meio do povo. Ela tinha que ficar afastada. E ela tinha medo. Mesmo sendo curada, ela tinha medo. Mas Jesus, diferente dos líderes judaicos, Jesus, diferente dos fariseus, saduceus, Jesus, diferente dos religiosos, irmão, não vai censurá-la. Olha o que ele vai dizer, versículo 34. A mulher estava tremendo e temendo diante da multidão. Ela se prostrou diante de Jesus e contou: foi eu mesmo, Jesus. Deixa eu conjecturar aqui. Foi eu mesmo, Jesus, que toquei no Senhor. Foi eu mesmo, eu fiquei sabendo que o Senhor ia passar por aqui. Me falaram que o Senhor é tremendo, o Senhor faz milagre, opera, cura.
faz coisas extraordinárias, e eu vim para tocar em ti, e eu consegui tocar no Senhor, foi eu mesmo que toquei. Ela contou toda a verdade. Versículo 34, e ele lhe disse: filha. Irmão, aquela mulher já era mais velha que Jesus, ele está chamando ela de filha. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Por que ele está falando filha? Porque sim, ele é pai, ele é Deus e pai. Ele está dizendo: filha, eu estou no controle da sua vida. Filha, eu que opero um milagre sobre você. Filha, a tua fé te salvou. Olha aí, irmão, você não olhou para a multidão, você não olhou para os impedimentos, você não reclamou da vida, você foi atrás do seu milagre, você acreditou, você enfrentou as circunstâncias. Pensa, mulher fraca, irmão, idosa, cansada, desnutrida, debilitada por causa da sua enfermidade, mas ela não olhou para isso, ela enfrentou as suas circunstâncias e confiou no poder de Jesus. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Por que vai em paz? Porque só Jesus pode nos dar paz. Ele disse: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Aquela mulher estava temendo, tremendo de medo por conta daquela circunstância. Se alguém dissesse: só essa mulher era impura, ela entrou no meio da multidão, ela é passiva de punição. Mas Jesus disse: filha, vai em paz, ser curada deste teu mal. Jesus estava confirmando a cura, irmão. Deixa eu falar para você nessa noite: Jesus está confirmando a cura sobre a sua vida. Jesus está confirmando a cura sobre a sua casa. Jesus está confirmando a cura sobre a sua família. Aleluias. Ele está dizendo nessa noite para mim e para você: filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz nessa noite, ser curado, ser curada deste teu mal. Aleluias. Irmão, e o texto segue dizendo, no versículo 35: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Olha lá, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Lembre-se que Jairo está esperando Jesus, irmão. Jairo está esperando Jesus, tinha conversado com ele primeiro, mas a mulher entrou no meio, recebeu o milagre, e Jairo está esperando. A filha dele tinha morrido. Porque enquanto Jesus para com a multidão, cura a mulher, a menina morre. E aí a notícia vem agora: Jairo está vendo um milagre extraordinário, mas recebe uma notícia de morte, recebe uma notícia desastrosa, de tristeza, presenciando a glória de Deus na vida daquela mulher, mas ouvindo uma notícia de morte. A sua filha estava morta. Os principais da sinagoga chegaram e disseram: por que você incomoda, enfadas o mestre? A tua filha está morta. Irmão, Jairo não vai falar nada aqui, preste atenção, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus ouviu o que aqueles homens disseram para Jairo, e Jesus respondeu: não temas, Jairo, crê somente. Não temas, crê somente. Quantas palavras, irmão, de derrota vêm contra a nossa vida? Quantas palavras de morte vêm contra a nossa vida? Quantas palavras de miséria, de maldade? Quantas palavras que tentam nos jogar para baixo, que tentam nos derrubar, que tentam extrair o melhor de nós? Vem, como veio sobre Jairo essa palavra e essa sentença de verdade que a filha dele havia morrido. Mas Jesus estava do lado, irmão. Jesus disse: não temas, crê somente. Versículo 37: não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. Olha só, versículo 39, Jesus vai dizer assim: e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Jesus chegou na casa de Jairo, e as pessoas estavam chorando, estavam pranteando, as carpideiras estavam chorando naquela época, irmão.
contratava pessoas para chorar ali no velório. Aquelas mulheres estavam pranteando, um pranto falso, um choro falso, diante do velório da casa de Jairo, da filha que estava morta. Jesus chega, diz assim: olha, por que vocês estão com esse alvoroço aí? O que está acontecendo? A menina não está morta. E sabe o que eles vão fazer, irmão? O choro dá lugar à alegria. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? Porque se está chorando pela morte, agora está alegre, está rindo, zombando do que Jesus está falando. A menina de fato estava morta, mas Jesus disse que ela estava dormindo. E essa palavra dormindo aqui, dorme, era para amenizar a dor do coração de Jairo e da sua esposa. Era para nutrir confiança no coração dos seus pais. Porque ao invés de dizer a sua filha está morta, sua filha dorme, assim como no caso de Lázaro, era um eufemismo, uma forma de falar a verdade, mas de uma forma mais branda, para não chocar. Jesus disse: sua filha dorme. De fato dormia, irmão. O sono da morte que estava no controle de Deus. Aí Jesus disse, aí eles riram do que Jesus disse, e Jesus tirou todo mundo, irmão. Todo mundo que está zombando, que está rindo, sai fora, vai para fora. Para vocês não há lugar aqui. Gente que zomba, gente que ri da desgraça do outro, irmão, não merece a comunhão, não merece a amizade, não merece estar debaixo do mesmo teto. Gente que zomba diante da desgraça do outro não merece a amizade. Jesus disse: sai todo mundo, vai todo mundo para fora. Ficou o pai, a mãe da menina e os discípulos com Jesus. Agora Jesus entra na casa, entra no quarto, encontra a menina deitada. O versículo 41 diz: e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluias. Irmão, parece que o meu e o seu milagre está distante. Parece que muitas vezes eu estou esperando Jesus ir na minha casa ou mover as circunstâncias a meu respeito, mas parece que não acontece. Eu vejo Jesus operar na vida dos outros, eu vejo Jesus abrir a porta para os outros, eu vejo Jesus curar os outros, mas parece que a minha bênção não chega. Aí vem notícia de morte, de tristeza, aí vem notícia de derrota. Eu vejo e nós vemos Jesus fazendo milagre na vida dos outros, abençoando os outros, abrindo a porta para os outros, curando os outros. Mas o que chega nos meus ouvidos e nos seus ouvidos é notícia de morte, de tristeza, de que não vai dar certo, de que acabou. Mas nós nos esquecemos, irmão, que nós falamos com Jesus, que Jesus está em direção à nossa casa. O milagre vai acontecer nessa noite. Aleluias. Por um tempo Jairo estava sem forças. Quando a palavra de morte chega, parece que o chão sai dos seus pés. Mas Jesus está presente, irmão, está dizendo: não temas, crê somente. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, através da boca de Jesus: não temas, crê somente. O que Deus vai usar? O que Jesus vai usar, irmão? O que Jesus usa para operar em mim e em sua vida? O fator chamado fé. Fé. Se nós não exercermos a nossa fé, jamais as coisas vão acontecer. Por isso nessa noite, diante daquilo que nós ouvimos, seja diante da tempestade que você passa, seja diante dos enfrentamentos com o mal, seja diante da enfermidade, ou mesmo da morte, mesmo das crises intensas, nós exercemos a nossa fé para que a vitória venha sobre a nossa vida. É o Senhor que cura o fluxo de sangue nessa noite, é o Senhor que nos cura fisicamente, é o Senhor nessa noite que opera em nossas tempestades, prova a nossa fé, mas nos dá vitória contra o mal. É o Senhor nessa noite que opera em nossa vida, aleluias, libertando e curando as áreas que nós precisamos de libertação. É o Senhor que restaura a nossa vida nessa noite, dizendo: não temas, crê somente, resgata-nos da morte, aleluias, e nos restaura na sua presença. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante dele, o seu coração diante dele. Eu sei que o Senhor está no controle,
e nada foge das mãos do Senhor. Seja a sua tempestade, a sua crise, a sua pressão, lance diante dele nessa noite. Exerça a sua fé no Filho de Deus. Pai, no nome de Jesus, te adoramos nessa noite na beleza da tua santidade. Invocamos o nome que é sobre todo nome, Pai. O Senhor conhece cada coração, conhece a limitação de cada um dos teus filhos e filhas, as necessidades de cada um, Pai, as tempestades que se levantaram contra a casa dele, a casa dela, em nome de Jesus, Pai. O Senhor está no controle, no barco da nossa vida, aleluias, e nos diz nessa noite: sossegai diante desta prova, sossegai diante dessa tormenta, que o Senhor está no controle. O Senhor mesmo, aleluia, diante desse problema não está alheio. Não morreremos, não sucumbiremos, não afundaremos, porque Jesus está no barco, aleluias. Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão opere sobre a vida do teu filho e filha, sobre a casa e a família, sobre o lar, ó Pai, dos teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nunca deixaste o controle, ó Pai, da nau, aleluias, desta vida, do barco desta vida, está conosco, Senhor. Nós te adoramos, que a bênção do Senhor, Pai, o teu favor domine sobre a nossa casa, a nossa família e a tua igreja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas.